Márcio Augusto é o meu convidado do Papo pelo Telefone. Já está na linha já, produção? Márcio Augusto, boa tarde. Boa tarde, meu querido Luciano. É isso aí. Como vai? Tudo bem? Tudo certo, Márcio. Tirando esse friozinho aqui de Taubaté, com um cafezinho quente, mas dá para tocar o barco. Ah, que maravilha. Agora, para nós fazermos esse bate-papo aqui com você e os nossos ouvintes e telespectadores, estou tomando um chazinho quente aqui de gengibre para manter bem a voz nesse friozinho aqui da região do Vale do Paraíba, em Taubaté, São Paulo. Ô, louco. Praticamente, te contar para você também, para os internautas também, que o gengibre não gosto muito não, que incomoda e tal. Eu prefiro aquelas balinhas de gengibre que já dá para tomar conta aí. Gengibre você não gosta muito, não? Não gosto muito, não sou muito fã, não. Márcio, vamos lá. Márcio, você é de Taubaté mesmo, Márcio? Não, eu sou natural, eu estou atualmente em Taubaté, precisamente aqui no Vale do Paraíba, já faz um tempo, basicamente há um período quase de 15 anos que eu estou no estado de São Paulo, mas eu sou natural do estado do Rio Grande do Norte, precisamente da cidade de Upanema. Um abraço também a todo mundo do Rio Grande do Norte, minha amiga Ariede, que acompanha a nossa programação aí desse povo nordestino. Um dia eu vou conhecer o Rio Grande do Norte, hein? Um abraço pra vocês aí. Márcio, isso, está convidado. Isso aí, que beleza. Márcio, é o seguinte, como você começou a sua carreira profissional? Antes de você seguir carreira como repórter, jornalista, âncora de programas, qual que era a sua ocupação antes? Ou a sua ocupação assim direto? Sua primeira ocupação profissional já foi direto assim pro jornalismo e tal? Como é que foi aí? Bom, eu nasci em 1982, dia 5 de março de 1982, na cidade de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte. Nasci numa família que vivenciava um trabalho tanto na zona rural, mas também na zona rural, na fazenda, mas também na cidade, né, de Upanema. Vivemos a infância na fazenda do sítio da Fazenda Barro Branco, no Rio Grande do Norte, e vivemos a infância entre a cidade e, sobretudo, também a fazenda. E partindo daí, eu sempre fui muito voltado para o meio artístico, para o teatro, para a música, para o canto, para a dança, para a comunicação, né, como um todo. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava um pau de vassoura e ficava imitando Silvio Santos. O microfone era grande, né? Todo mundo que passava... eu ficava entrevistando todo mundo que passava assim na rua ou em casa. Perguntava, e aí, qual a sua opinião sobre isso, tal. Quer dizer, desde criança, aí minha mãe não entendia, meu pai queria me bater, porque achava que eu estava querendo bater nas pessoas com pau de vassoura. Ô, louco, bicho. Praticamente, né? Aí já ficou constado, a vocação do Márcio é pessoa pública, repórter, jornalista, né? Já ficou constado, né? Que coisa legal, né? Mas eu tava puxando sua biografia. Atualmente você é youtuber, né? Eu já vi algumas imagens do seu canal, né? Se eu não me engano, vi que você tem 2 canais. Você tem 2 canais mesmo ou é um só? Temos o canal do apresentador Márcio Augusto e do treinador Márcio Augusto. É bom diferenciar um do outro, né? Porque o apresentador é o meu trabalho como jornalista, como repórter e como apresentador de TV. E o treinador é porque eu sou também palestrante, consultor empresarial, e ali é um canal mais focado para o LinkedIn, para darmos mensagens mais com foco profissional. Eu tenho formação na área de jornalismo, tenho uma formação também na área de rádio e televisão, jornalismo, fiz também teologia, filosofia, empreendedorismo, gestão comercial, estética e cosmetologia e, por último, curso publicidade e propaganda. Nunca tive muita preguiça de estudar, não. Entendi. E com isso é uma experiência boa de poder estar conhecendo sempre para poder dar o melhor para as pessoas, né? Esse conhecimento é muito importante, eu acredito. A gente está bem preparado para ajudar as pessoas que precisam da gente, de uma palavra, de uma orientação, para ajudar na vida dela, elas serem melhores.
Entendi. Márcio, e outra pergunta também, referente às suas reportagens que você faz. Você já fez algumas matérias externas, creio eu, né? Sim, exato. O formato de reportagem que você faz é registrar eventos, palestras? Qual que é a forma, seu conteúdo? Eu gosto de entrevistar em eventos, inaugurações, desfiles de moda. Qual é o seu conteúdo, assim, modo de dizer? A minha área de produção cultural, como jornalista, eu sempre sonhei em ser o grande apresentador. Meu modelo de comunicação é Silvio Santos, né? É o rei da TV brasileira. Tem a Hebe como a rainha da TV brasileira. Depois tem a Xuxa, o nosso saudoso Gugu Liberato, né? Que já se foi. Verdade. São nomes da grande comunicação. Temos a nacional, né? E comunicação internacional, como a Oprah Show, a Oprah, como a Ellen, aquela apresentadora americana. São pessoas que têm o Oni Brown, que são pessoas que têm uma referência de comunicação incrível. Eu gosto muito da parte da descontração, da alegria, do entusiasmo, do bom humor. Eu não gosto de falar de tragédia. Eu digo, já tem tanta gente derramando sangue na cara das pessoas e no rosto. Eu não gosto desse tipo de comunicação e notícia. É tanto que na faculdade, quando eu fazia jornalismo, na FATEA, em Lorena, São Paulo, eu nunca gostei de fazer matérias externas para contar a tragédia. Eu só queria falar notícias boas. E o professor dizia, mas Márcio, um jornalista tem que falar de tudo o que acontece, você tem que explicar o fato, a verdade. Eu disse, mas eu não me sinto bem falando mal, falando coisas inúteis, que não vai trazer o bem para as pessoas, então eu prefiro não falar nada. E eu quase que tirava 0 naquela matéria, que eu não queria fazer o dever de casa, porque eu tinha que noticiar o fato como era em si. Mas fiz conforme o pedido, né? Eu sou um aluno obediente, né? Também passei uma experiência pelo seminário, depois eu conto melhor sobre isso, com a formação com os padres. Então eu sempre tive uma formação muito disciplinada e com o objetivo de compromisso que se faz. E partindo dessa experiência de comunicação, eu sempre gostei mais da parte da cultura, das artes especificamente. Sempre amei o assunto da política. Eu acho inteligentíssimo os debates políticos. Parava horas, dias assistindo os debates presidenciáveis. Eu acho que incrível aquela réplica, tréplica, e gosto muito do estilo da matéria, que é focado também no documentário biográfico, ou seja, contar um exemplo de vida de alguém que marca um momento da sociedade, da vida, e naquele momento ali é onde eu acho que pode ser enriquecedor para a nossa vida. Então, para mim, é muito rico e proveitoso trabalhar uma comunicação desse tempo. E nesse sentido, gosto muito da interação com o público, dessa pergunta e resposta. Sou um artista, né? Então o artista vive, o salário dos artistas é o aplauso, e o calor do coração é o aperto de mão, é o abraço. Sou essa pessoa que vai ao encontro, que cumprimenta, que se for atravessar uma rua de um lado para o outro, é quase 2 horas, só cumprimentando o povo. Entendi. Márcio, a gente estava conversando recentemente, assim, fora do ar, nos bastidores, né? Atualmente você produz o seu conteúdo e você apresenta o programa, se não me engano, acho que é o Você com o Márcio Augusto. Conta mais aí, como é que é o formato do seu programa, se é talk show, se é de entrevista, como atualmente, na verdade, são 2 programas. Tem um programa que Mostra a Sua Cara, né, com o apresentador Márcio Augusto. Esse programa já está em fase final de produção para entrar no ar pela Rádio Metropolitana, na região do Vale do Paraíba, em Taubaté, São Paulo. E também tem outro, e por todas as redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Vimeo, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo IGTV, pela TV Twitter, por todos esses canais, também pelo Deezer e pelo Spotify, como podcast. Então, nós atingimos, assim, com esses programas, todas as redes. E tem um programa, que é um programa que hoje eu gosto de ir ao encontro das pessoas,
é Márcio Augusto com o Povo. E esse programa com o povo é muito interessante. Eu converso com muitas pessoas, elas contam causos na rua, contam exemplos da vida, da notícia de aconteceu ali, um fato noticioso simultaneamente naquela hora. É muito incrível. E aí a gente tem respostas e tem curiosidades que jamais a gente teria no estúdio, ao vivo, numa rádio ou numa emissora, porque você vai ao encontro das pessoas mesmo e faz ali um programa ao vivo, transmitindo do meio do povo. Passa ruído de carro, barulho, buzina, gente falando, gritando, o vento soprando, é uma coisa, mas é incrível. E o outro programa, que é esse programa mais voltado, eu já tinha um outro programa, que era o Talk Show Márcio Augusto, que esse era um programa mais voltado para a área de estética, beleza, moda, empreendedorismo. Temos um quadro que também a gente está produzindo atualmente para o programa, que é Show Business Empresarial com Márcio Augusto, que eu só procuro conversar com empreendedores, contando histórias de sucesso, de motivação, o que pode fazer com que as pessoas se tornem melhores e trazer exemplos de vida, pessoas que venceram, que prosperaram, pessoas que nesta pandemia, por exemplo, perderam tudo e estão reconstruindo tudo também, não desanimaram, não desistiram, estão indo em frente. Eu gosto muito dessa visão positiva, com esse objetivo do empreendedorismo e de não ficar acomodado, mas a pessoa ir em frente. E nessa proposta, neste fato de ir em frente, desenvolver aí o seu futuro, né? Que tudo depende do que a pessoa, que ela tem, onde ela está e onde ela quer chegar, né? Nesse sentido. Muito bem. Márcio, é o seguinte, perguntar para você uma coisa, digamos, opinativa. Esses telejornais que estão agora atualmente, como Brasil Urgente, Cidade Alerta, né, apresentado pelo Luiz Bate, né, substituindo o saudoso Marcelo Rezende, o José Luiz da Atena com Brasil Urgente. Os dois formatos de jornais são de tragédia, sangue e tal, que o povo já conhece, não vou precisar dizer. O que você acha do formato em que o Siqueira Júnior, né, o famoso comunicador nordestino, né, hoje atualmente na TV A Crítica, apresentando seu Alerta Nacional Diário, na Rede TV, que um dia ele será um dos meus convidados aqui no Papo pelo Telefone. Só estou esperando a Rede TV me liberar. Me libera eu, Marcelo. Pô, ajuda aí, pô. O que você acha do formato, sim, a diferença, assim, o Siqueira, ele tem a função de informar, mas ele coloca uma pitada de humor, zoeira, brincadeira, deixa o jornal mais leve, claro, cumprindo o dever de informar. O Cidade Alerta e o Brasil Urgente, né? Só sangue, tragédia e tal. O que você acha dessa revolução, dessa diferença de fazer telejornal da parte do Siqueira, da parte do Cidade Alerta e da parte do Brasil Urgente? O que você acha sobre isso? Olha, eu acredito que esses jornais, eles têm um objetivo, primeiramente, todo jornal tem um objetivo de informar o fato em si com a verdade do fato revelado, né? Dependendo do fato noticiado ou investigado, ali é uma notícia que se apresenta com o objetivo de informar, né, em primeiro lugar. Muito desses jornalistas, como você citou, esse da Rede TV, né, e qual foi Siqueira. o outro? Siqueira, do Alerta Nacional, né, que um dia eu vou entrevistá-lo via telefone, se Deus quiser. O Cidade Alerta com o Luiz Bate, né, que substituiu o saudoso Marcelo Rezende, que particularmente ele foi um excelente jornalista, Marcelo Rezende. E o José Luiz da Atena, do Brasil Urgente. O que você acha desse? Certo. Bom, aí nós temos quase dois formatos de jornais, assim, próximo, mas um pouco diferente, né? Da Rede TV, o José Luiz da Atena, ele é muito focado mais numa visão desse jornalismo simultâneo, inclusive agora parece que está até se afastando, porque será pré-candidato a prefeito de São Paulo, né, o José Luiz da Atena. Essa notícia de primeira mão que já estão se anunciando por aí, mas eu sempre achei que o formato que ele apresenta não precisa tanto de um sensacionalismo daquele
de ficar, mostra aí, vamos lá, olha só, põe este bandido na cadeia, olha que absurdo, entende assim? Claro, todos os jornalistas têm a sua liberdade de expressão, só que ele faz tanto barulho de uma gota de água, entende? Assim, ele quer tocar um pandeiro num pingo de água, com um pingo de água, que não dá para fazer barulho nem assim, aguando uma planta, né? Quanto mais tocando um pandeiro, né? No modo de falar. Mas não deixa de ser um fato de um jornal que tem uma notícia que se apresenta. Mas as pessoas não podem ficar só com aquela informação, porque a sensação que eu, quando assisti o José Luiz da Atena, eu pude muitas vezes ter uma sensação deprimente. E o objetivo da informação não é para deprimir as pessoas. Entendi. Porque ele apresenta tanta tragédia, tanta desgraça, que você só fica imaginando que o mundo está uma pura desgraça. E o mundo está aí, e nós, seres humanos, estamos para fazer ele melhor, para fazer um mundo mais humanizado, mais digno, melhor para se viver, para se dialogar e para conviver um com o outro. E não simplesmente para noticiar o trágico pelo trágico e não partir para uma informação transformadora, informante e sem ser tão sensacionalista e, ao mesmo tempo, além de ser sensacionalista, seria uma notícia até assombrosa, né? Digamos assim, do nada, assombrações do nada. É um jornal da assombração do nada. Por exemplo, o jornal formato Luiz da Atena, na minha opinião. Claro, tem muitos críticos aí da comunicação, de jornalismo, que discordam, têm seu ponto de vista. Este é o meu. Agora, falando do Siqueira, né, do Alerta Nacional, sim. Ele já é mais um programa voltado, né, com essa visão de chamar muita atenção dessa questão da Alerta Nacional e tal, mas traz também um pouco de, digamos, um pouco de humor, né, misturando uma coisa com a outra, no meio da notícia. Acho que é uma coisa mais descontraída. Tipo deixar o jornal leve, né? Isso. Acho que a notícia tem que ser dialogada. Eu admiro, meu pai do jornalismo é Boris Casoy. Eu acho Boris Casoy, um profissional incrível. Tem a Sherazade, né, que estava no SBT, a Raquel. Isso, na verdade, a Raquel Sherazade, ela continua no SBT, só que o contrato dela vai vencer, se eu não me engano, acho que é no meio de setembro, né, produção? Meio de setembro, valeu, Sobral. Terão meio de setembro, se eu não me engano. Isso se já não renovou, né? Meio de setembro. Sim. Então, para você ver, para mim, assim, são modelos de comunicadores que traz uma informação complementar. Sem necessariamente, mas tem compromisso com a verdade, com a notícia e tem respeito com os telespectadores, com os ouvintes, mas não só informa por informar. Eu gosto desse tipo de informação no meu ponto de vista. Mas, de modo geral, não me sinto bem sendo jornalista. Eu, particularmente. Eu gosto de ser apresentador de programas de auditório, animador. Foi com esse objetivo que eu fui fazer jornalismo, que eu fui fazer rádio e televisão e que hoje faço publicidade e propaganda para ser um dos melhores apresentadores do Brasil e do mundo, como foi o nosso queridíssimo Gugu Liberato, como é considerado nosso rei da comunicação brasileira, Silvio Santos, e a nossa incrível rainha da TV brasileira, Hebe Camargo. Não estou querendo ser Hebe, mas sigo o exemplo da comunicação de Hebe Camargo, uma comunicação alegre, natural e descontraída. Os momentos mais incríveis da Hebe é quando, às vezes, eu acho a entrevista dela com o Mazzaropi, que ele aqui de Taubaté, de São Paulo, ela conversava com ele e ele disse que ficou esperando a Hebe quase uma semana e dormia de botina e a Hebe nunca chegava para conversar com ele. Então são coisas assim muito simples, mas que quando é falado no nosso imaginário popular, nós não esquecemos.
E o jornal cai no esquecimento muito rápido, né? Você já percebeu como as notícias são assim tão... É um varal de sopro da folha do nada. Sim, sim. E o que, entendeu? Foi de manhã, já não é mais à tarde, e cai no esquecimento. Entendeu? É uma enxurrada de esquecimento. A maioria do jornalismo de hoje. Mas o jornal, na minha opinião, tem que ser um jornal de transformação. Gosto do formato do jornal da Globo, do jornalismo de William Bonner, que assim foi da Fátima Bernardes, que hoje ela está no Encontros, né? Temos aquela outra apresentadora que ajuda o William, como é o nome dela? Que senta ao lado dele atual. Renata Vasconcelos, né? Renata Vasconcelos. E tantos outros que quase todo dia estão mudando, né? Você percebeu? Sim, Só era fiel à bancada do Jornal Nacional quando tinha o William Bonner e Fátima. Depois que eles separaram, a bancada muda quase todos os dias. Sim, sim. Eu não gosto apenas... né, com licença, vou tomar um chazinho aqui. Os nossos ouvintes é servido tomar um chazinho para a gente controlar aqui a nossa comunicação. Só um minuto, por gentileza. Claro, claro. Enquanto isso, eu vou fazer a próxima pergunta. Referente ao anúncio que saiu na imprensa por parte do SBT, referente à volta do telejornal que marcou. Esse eu assistia. Aqui e agora. Tá rolando uma determinação, uma ordem do próprio Servão, né, que tá em casa, né, não pode sair, né, determinou, entre aspas, não sei se vai sair ou não, que o jornal entra no ar das 6 até as 15 para as 8, para competir com Siqueira, Brasil Urgente, Cidade Alerta e uma parte do Jornal da Band. O que você acha da volta do Aqui Agora? Você acha que seria apropriado voltar esse jornal que marcou época? Eu assistia, era um jornal diferente, assim, com a arma do povo, a vida como ela é. O que você acha dessa volta daqui agora? Você é a favor? Eu acho esse formato do jornal como Aqui Agora muito interessante. Como é esse jornal Notícias da Última Hora, Plantão Notícias, né, da Rede Globo de televisão, e esse Aqui Agora. Eu acho interessante, são jornalismo pontual, diretamente do fato, sem linguiça, entende? Isso, é verdade. É um fato, a notícia em si, sem enchimento de linguiça. Porque a notícia é tão simples que a pessoa falava num minuto. Mas tem uns jornalistas, apresentadores, que ficam escaldando o ouvido dos ouvintes e os olhos dos telespectadores, noticiando 1 hora, meia hora, 1 hora de enchimento de linguiça que não se leva a lugar nenhum, entende? Eu acho isso que é um desrespeito, na minha opinião, aos ouvintes e aos telespectadores que passam um sensacionalismo desse. Agora, esse formato, como você perguntou, do Aqui e Agora, eu acho um jornal sensacional, porque traz a notícia e o fato como ela é no momento. Entendi. E também, assim, os apresentadores, né, que o SBT já escolheu por ordem do Silvio. Primeiro, Geraldo Luiz. Ainda não foi feita a proposta para ele, se ele vai querer mudar e tal. Porque atualmente ele está sem função na Record. O contrato dele vai vencer no final desse mês de agosto, né? E o que você acha? Será que ele, além do Geraldo Luiz, juntamente com o Amara Maravilha, por determinação do Silvio, você acha que os dois fariam uma boa dupla no jornal? Porque o Geraldo Luiz já tem longa experiência, já comandou telejornal, Balanço Geral e tal, ele já tem experiência. A Amara não, a Amara é mais do entretenimento e tal. Você acha que essa dupla, até o presente momento, pode ser que venha mais, né? Ou tenha outras opções, mas Geraldo Luiz e Mara Maravilha daria certo para seguir o mesmo formato daqui agora? O que você acha? É interessante, né, essa pergunta. O Silvio é um homem da comunicação que o que manda no SBT, o que ele decide, ele faz, né? Se ele disser, mas se eu te mandar todo mundo embora, ele manda todo mundo embora, porque quem manda é ele. Sim. É o homem do baú da felicidade do Brasil, né? O Silvio Santos. Eu estou fazendo um projeto quando o Silvio, não estou desejando que ele morra, mas se um dia ele partir, desejo anos eternos para ele, inclusive
Ainda quero fazer um programa com ele ao vivo, entrevistar ele, se possível. Meu sonho é entrevistar Silvio Santos. Ele nunca deu entrevistas para ninguém. Já mandei algumas matérias para ele com pautas, mas ele não me respondeu ainda. Mas eu acho que eu vou fazer com o Gugu, aguardar ele no estacionamento. E lá, quem sabe, a gente consiga uma entrevista com o Silvio Santos. Mas o Silvio me admira, a capacidade dele de ser um gestor, um comunicador por excelência, mas ao mesmo tempo também um grande executivo, que ele está à frente da emissora do SBT na sua administração também, simultaneamente e imprevisível, assim como Bolsonaro está diante do Brasil, né? Numa trajetória política. A assessoria de imprensa lá de Brasília disse que está se sentindo demitida, porque o Bolsonaro faz tudo sem consultar a imprensa que é voltada para poder controlar a comunicação do presidente. Todo o roteiro da comunicação dele passa, às vezes, despercebida, quando muitas vezes quem fazer o contato ele já fez tudo. Assim também é o Silvio Santos. Chegando para a pergunta que você fez, de coloca ou não se coloca o Geraldo Luiz e a Mara Maravilha no jornal, a Mara Maravilha é uma cantora, né, voltada para o entretenimento, traz toda uma comunicação aí com o público que marcou época pelas suas músicas e tudo. Tem essa comunicação de entretenimento, né, da Mara Maravilha. Agora, o Geraldo Luiz é um jornalista de emoções. Ele é uma pessoa extremamente emotiva. Ele lembramos daquele programa que ele apresentava, que era o Domingo Show. Domingo Show, queria falar Domingo Legal. Domingo Legal era do Gugu. Era. Domingo Show. Ele fazia umas notícias até que interessantes, mas ele reza a mesma oração da linguiça. Ele tem um enchimento de linguiça que leva horas falando o mesmo assunto que as pessoas já entendiam em 30 segundos. E ele fica repetindo. Esses dias, quando ele tinha aquele domingo, esse jornal, o programa Domingo Show, teve lá uma questão ufológica, né? Não sei, alguma coisa, Domingo Show Ufologia. Tem lá uma estrela que estava se transportando em São Paulo, ali pela Paulista, na principal em São Paulo. Daí, ele mandou um repórter lá do programa fazer cobertura daquela estrela que se locomoveu. Aí fez todo um comentário que era um disco voador que poderia estar pairando sobre São Paulo, iria sumir com pessoas na noite da Avenida Paulista. Nada a ver. Muita criatividade para a comunicação, né? Tudo bem. Comunicação dá espaço criativo, teatro, comunicação, cabe tudo, né? É isso aí. Márcio, o bloco, a nossa entrevista já está terminando, né? O bloco já está quase no final. E queria que você mandasse as suas considerações finais. Fica à vontade. Eu quero agradecer em primeira mão pelo ilustríssimo convite que você me fez. Fico assim honrado pela participação nesse maravilhoso programa do JRTV SOS Vale. É uma oportunidade incrível. Você está de parabéns por esse formato do programa. Papo pelo celular, né? Independente de qualquer parte do mundo, a gente pode participar do seu programa sem sair de casa, né? Esse que é o formato do papo pelo telefone. Papo pelo telefone, né? Exatamente. Esse quadro do papo pelo telefone dentro do programa, não é isso? Dentro do meu programa. Só no meu horário tem isso aí. Como é? Só no meu horário tem esse formato. Não conheço nenhuma outra pessoa. Já até tentaram copiar, né, os programas da concorrência, mas não deu muito certo, não. Como é que eu faço? Diz que o pai do filho sempre vai ser o pai do filho, né? Pode tentar aí adotar isso, aquilo, mas a genética está comprovando ali. Se você é o criador desse formato, com certeza vai sempre fazer da melhor forma possível. E eu agradeço esse maravilhoso convite de estar aqui nesse momento nobre de horário com os seus ouvintes e dizer que foi um prazer participar com você e com todos os nossos ouvintes por essa comunicação. Peço desculpa por algumas palavras
se falei assim direto com os nossos comunicadores. Não, imagina. Liga não precisa pedir desculpa. A gente tem que ser honesto na nossa comunicação, né? Sim, claro. Muito bem, esse foi o Márcio Augusto no Papo pelo Telefone. Márcio, novamente, muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até, um forte abraço, fique com Deus. Alô, Sobral, aquele som aí.